Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Jeremias Gomes. Hoje o Ideias e Debates vai tratar da primeira infância. Pois é, do 0 aos 6 anos, do nascimento até os 6 anos de idade. A gente vai falar da legislação e os desafios para cumprir essa legislação, que são os planos, destinados para essa faixa etária. O Brasil tem cerca de 20 milhões de crianças de 0 a 6 anos. E onde é que está toda essa criançada? Na capital paulista, eles fizeram um levantamento bem interessante. Olha, estão principalmente na periferia. Por distrito, são cerca de 11.500 crianças para cada um dos distritos. Mas se você pegar, por exemplo, o bairro do Grajaú, que fica no extremo sul, lá são 4 vezes mais, são 43 mil crianças. O trabalho para construir políticas públicas para essa faixa etária passou, no âmbito federal, pelo Marco Legal, em 2016. No âmbito do Estado de São Paulo, recentemente foi aprovado o projeto de lei 1027 de 2019, ele é de autoria da deputada Marina Elô da Rede. Ele institui a política estadual pela primeira infância de São Paulo. E na capital paulista nós temos uma lei já, é a lei 16.710 de 2017, que trata dos princípios e diretrizes para a elaboração e implementação das políticas públicas para a criançada. Eu vou conversar com a Marina Bragante, já está aqui com a gente. Obrigado pela sua presença. A Marina, ela está representando aí a deputada Marina Elô, A Marina é chefe de gabinete da deputada estadual Marina Elô. E também aqui com a gente, muito obrigado, pela sua presença. Também com a gente a Janaína Lima, vereadora de São Paulo, pelo Novo. Muito obrigado pela sua presença, Janaína. E é isso, a Janaína, ela é autora dessa lei aqui no âmbito municipal. Eu gostaria de começar, então, perguntando para vocês, porque é o seguinte, o Brasil tem a chamada janela demográfica, A gente, daqui a algumas décadas, o número de crianças vai começar, de novas crianças, vai começar a reduzir e nós podemos ser um país de idosos lá na frente, como já é a Europa. Qual é a importância nesse cenário, começar pela Marina Bragante, da importância de se estabelecer uma política para a primeira infância, por favor? Obrigada, Jeremias, pelo convite. Oi, vereadora Janaína, é um prazer estar aqui com você, conversando. Vou chamar de você porque a gente já se conhece, é próximo, não vou chamar de senhora, não. Acho que a importância não é nem só por causa da janela, mas quando você entende o que significa investir em políticas públicas para a primeira infância, você tem clareza de que isso é importante em qualquer momento. E por que isso é importante? Porque garante que a gente invista no desenvolvimento integral das nossas crianças. E isso, na perspectiva de política pública, é fundamental, porque a gente vai ter crianças que aprendem mais nas escolas que elas frequentam, que usam menos o Sistema Único de Saúde, porque elas vão ser mais cuidadas. Portanto, ao longo da vida delas, a gente vai ter menos despesa e mais saúde. Que constroem relacionamentos afetivos e relacionamentos sociais mais saudáveis, menos violentos, menos agressivos, mais solidários, e, portanto, é melhor para a sociedade como um todo, de qualquer forma. Acho que esse é o grande ganho de investir na primeira infância, na perspectiva da política pública e olhando para a construção de que sociedade a gente quer. A gente garante uma sociedade com maior ganho da educação investida, mais saudável e mais harmoniosa nos relacionamentos afetivos e sociais. E daí isso, obviamente, quanto mais essa sociedade envelhece, mais a gente tem ganhos, porque também vai somando aí o desenvolvimento dessa pessoa como adolescente, jovem, adulto e idoso. Muito bem. Janaína, eu queria que você contasse aí, contextualizasse bem rapidinho para o nosso telespectador entender o seu envolvimento aí com a política da primeira infância. E aí depois você fala um pouco da importância. Legal. Primeiro, quero muito agradecer o convite. É uma honra estar aqui ao lado da minha amiga Marina. Na verdade, o grande sonho era tê-la aqui na Câmara Municipal para estarmos aqui debatendo juntas a continuidade da política de primeira infância. A cidade de São Paulo perdeu uma oportunidade de ter a Marina como sua vereadora. E então, assim, eu gostaria de cumprimentá-la, não só ela, mas todos os seus eleitores, que eu tenho absoluta certeza que seriam honrados aqui nessa casa. Então, para mim é uma grande honra
estar aqui debatendo com você, Marina. Então, realmente, se você me chamasse de senhora, seria uma afronta. E o tema da primeira infância é uma coisa assim inerente na minha vida, né? Então a educação mudou minha vida. Foi uma vaga de creche que começou toda a minha história. Eu lembro que quando eu cheguei eu tinha epilepsia refratária, eu tinha uma série de problemas e foi na creche em que eu tive uma professora que se dedicou, em que fez os primeiros estímulos e falou assim: não, Janaína tem a sua parte cognitiva perfeita, ela é uma criança super inteligente, e estimulou toda a minha família que promovesse o desenvolvimento integral de todo o meu potencial criativo, social, e tá aí, deu do que deu. Então, eu estou muito feliz e eu acho que, assim, hoje, como vereadora, eu posso devolver para a minha comunidade, eu nasci e cresci no Capão Redondo, tudo que eles fizeram por mim. Então, eu devo absolutamente tudo àquelas pessoas que acreditaram no meu potencial e me desenvolveram ainda criança. Então, eu, junto com a Marina, no primeiro ano de mandato, nós estivemos em Harvard e nós fizemos um curso, né, em que é uma imersão, é um programa lá que tem Harvard Education, juntamente com o NPCI, que é um núcleo de estudos aqui no Brasil focados em primeira infância e formar lideranças brasileiras nesse tema com os maiores profissionais do mundo. Nós fomos lá e lá a gente aprendeu o que tem de mais avançado no mundo em termos de neurociência. E lá você entende a importância desta janela de oportunidade que a gente tem. Como você mesmo disse, nós estamos ficando um país velho e pobre, condenados à pobreza. E qual é a nossa última chance? Última e única chance é fazer com que esses investimentos em primeira infância virem prioritários na política pública, a fim de que eles alavanquem a redução de índices de criminalidade, o aumento da sustentabilidade econômica do nosso país. Quando a gente fala em desenvolvimento econômico, geração de emprego, redução de evasão de escola, aumento de qualificação, aumento de oportunidades no nosso país, passa por investimento em primeira infância. E não é a Janaína que está falando isso, né? Então, a minha lei, o Marco Legal da Primeira Infância, foi a minha primeira lei sancionada, eu tenho muito orgulho disso, isso todo mundo diz, né? E realmente é verdade. A nossa primeira lei a gente nunca esquece. E ter tido como primeira lei aprovada o Marco Legal da Primeira Infância, que possibilitou que o executivo zerasse a fila de creche. Quando eu cheguei na cidade de São Paulo, estava batendo a fila de 70 mil crianças aguardando, esperando, tendo possibilitado uma transformação, uma ressignificação no diálogo entre a Secretaria de Assistência Social, Educação e Saúde. A gente vê as crianças sendo cuidadas desde a barriga da mãe. Então, eu como mãe, eu olho para o meu filho, eu tenho absoluta certeza que além de mudar a sua vida e mudar a cidade, eu também estou possibilitando a mais de 1 milhão de crianças que moram na cidade de São Paulo uma nova perspectiva e futuro. Janaína, eu queria continuar com você rapidinho. Vocês fizeram um diagnóstico muito importante. Até o telespectador não vai conseguir ver, mas eu tenho um documento aqui, mas também fica aí como para instigar todo mundo que quiser dar uma olhada, né? Que é um documento que trata justamente do Plano Municipal pela Primeira Infância, né? Vocês fizeram um levantamento muito profundo. O que de mais importante vocês viram nesse levantamento aí ao longo dos anos, até que chegasse, então, para a finalização do plano? Foi a necessidade social, a questão da amamentação, a educação, enfim, o que levantou desses dados todos que vocês analisaram? Eu posso continuar? É para você mesmo a pergunta.
É para mim mesmo, né? Então vamos lá. O que a gente observa, né, na política pública, né, que era um conceito recorrente até então na política, na formulação das políticas públicas. Então, o indivíduo, ele era um número na saúde, um número na educação, um número na assistência, e eram secretarias que não se dialogavam, não falavam entre si. Algo esquizofrênico, que ainda acontece em pleno século XXI. O que o marco legal da primeira infância, através da sua regulamentação pelo Plano Municipal da Primeira Infância, o que é isso, né, Janaína? Você está falando, o marco legal é a lei, queridos, que a gente aprovou aqui na Câmara Municipal. E o plano pela primeira infância é como o executivo definiu que vai colocar aquela lei em prática. Então, feito essa definição desse escopo, qual foi uma das grandes inovações do plano pela primeira infância? É transformar essa criança um número único na educação, na saúde, na assistência, porque a criança, por exemplo, que é violentada em casa, ela, quando vai passar com o pediatra, se o pediatra tem essa informação, a consulta muda totalmente. Se a professora percebe que o rendimento daquela criança caiu em sala de aula e observa que ele passou recentemente num oftalmologista, isso também ganha uma nova dimensão de compreensão dessa professora. Então, possibilitar recursos, insumos, para que a política pública funcione, é papel dos representantes. Nós que estamos aqui no parlamento é que temos a função de pensar na política de longo prazo. E quem está lá no executivo está sentindo as dores das pessoas, são as necessidades emergenciais. Então, quando a gente percebe que executivo e legislativo muitas vezes concorrem na mesma função, a gente consegue, então, entender os problemas, as consequências dos problemas na sociedade. Então, o que a gente tentou fazer é cumprir o papel do parlamento, de pensar à frente, de alinhar São Paulo com as maiores capitais do mundo, as maiores nações do mundo. Então, eu fui na Secretaria de Educação de Nova York apresentar esse case, eu fui convidada pela ESERA, pelo Núcleo de Educação em Primeira Infância, que coordena toda a política de primeira infância da União Europeia. Da mesma forma, a gente conheceu da Espanha, de Galícia, que é uma dessas regiões também da Espanha, Portugal. Isso tudo é possível quando você coloca de pé e a gente mostra que o Brasil pode ser uma referência, sim. Nós temos profissionais, nós temos gabarito, nós temos qualidade e o nosso povo precisa de um olhar mais denso do que você simplesmente olhar para a criança, observar que ela não tem uma consulta de pediatra, então vamos garantir qualquer consulta. Não. Essa criança, ela precisa de um olhar integral. Sim, vamos garantir a consulta do pediatra, mas uma consulta de qualidade em que aquele médico vai ter condições de analisar aquela criança a 360 graus e não simplesmente uma parte minoritária da sua vida, considerando que a maioria de nossas crianças não tem voz. Estão num processo de desenvolvimento de fala e que muitas vezes não tem condições e nem entendimento de passar para o médico a sua real necessidade. Quando a gente faz esse trabalho extenso e de mobilização de todas as outras áreas, você consegue fazer esse trabalho pleno e que, de fato, vai mudar a vida das crianças e da nossa sociedade num prazo curtíssimo. Muito bem, programa Ideias e Debates está conversando sobre a primeira infância. Eu vou passar de novo aqui a palavra para Marina Bragante, né? E a vereadora falando, Marina, eu me lembrei de um caso que eu vi de uma palestra, uma socióloga, enfim, ela estava falando, olha, é um caso concreto, que uma criança estava numa escola, ela dava muitos problemas, né, de comportamento, e aí foram verificar, ela precisava passar por um psiquiatra, mas aí a mãe foi falar com a diretora não conseguiu marcar o médico, aí conseguiram marcar o médico, não tinha transporte, tinha que ir na assistência social, aí uma entidade não conversava com a outra, e essa criança foi faltando na escola. E a gente vê isso no microcosmo, como acontece. Como é que você acha que essa conversa interdisciplinar, né, que vocês falam, as secretarias conversarem,
O que vai ajudar a gente a resolver esses problemas? É a tecnologia? É sentar e colocar no papel? Porque é bem complexo, né? Você, de repente, ter que resolver o problema da saúde, da educação, social e essas secretarias conversarem, né? Super. Jeremias, acho que a tecnologia ajuda, mas ela não é a resposta certamente. Assim, o que é primordial é um pouco do que a Janaína acabou de trazer, que é planejamento. E, de fato, no nosso país, o poder público não está próximo de planejamento. A gente não tem um poder público que funciona se planejando e tendo clareza de quais são os objetivos, as metas, que orçamento é importante para isso, e como que a gente organiza a governança de quem vai trabalhar para esse objetivo que a gente é por isso que a primeira infância, eu acho que virou um tema tão importante, porque ele vem já trazendo essa necessidade de funcionar de forma transversal. Então, quem fala de primeira infância, e esse curso que eu e a Janaína fizemos em Harvard traz isso muito forte, quem fala de primeira infância não pode falar entendendo a educação como uma coisa que se esgota na sala de aula. Não é isso. E não pode entender a unidade básica de saúde como uma coisa que você vai a hora que você está doente e vai embora. Ela entende que tudo isso obrigatoriamente tem que funcionar olhando para a criança e para a família dela, né? Para a mãe quando está gestante, depois durante o puerpério, e para a relação dos pais ou responsáveis dessa criança durante os 6 primeiros anos da vida dela, como um organismo único, que vai funcionar necessariamente tendo os responsáveis pela educação, os responsáveis pela saúde, o CRAS e o CRES, que são os equipamentos da assistência social, tudo isso organizado para que a criança seja de fato atendida e possa se desenvolver de forma integral. E daí, obviamente, a tecnologia ajuda. Se a gente tem um sistema onde educação, saúde, assistência social, secretaria de governo, secretaria de finanças, porque o orçamento é fundamental, né? A gente não dá para falar de política pública se a gente não fala de um investimento orçamentário significativo no que a gente entende que é prioritário, é assim que funcionam os governos. Todos eles têm que funcionar. E a política estadual pela primeira infância que a Marina Elo propôs e foi aprovada na Assembleia e ainda falta ser sancionada pelo governador João Dória, também traz um comitê para acompanhar o desenvolvimento desse tema no governo do Estado. Então, por que para a gente é importante? Porque o comitê ele traz o executivo e traz também a sociedade civil, porque no ECA e na nossa Constituição já está dito, né, que a criança é prioridade absoluta e ela é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. E o entendimento de que a primeira infância é prioritário e é fundamental passa necessariamente por trabalhar todos esses valores. Então, é isso. Não sei se eu te respondi ou se eu fui... Eu entendi perfeitamente. Agora, acho que na prática... Posso só fazer um, assim? Claro, claro. A gente costuma olhar para o Estado como um ente da federação que não cuida da primeira infância, porque, de fato, o município é responsável pelas vagas em creche, o município é responsável pela atenção básica da saúde, mas a política, a gente entendeu no mandato da Marina Elo que era fundamental ter uma política estadual da primeira infância, porque, de fato, para a gente, a infância é prioridade e ela estimula os municípios, né? O Estado tem também a responsabilidade de poder estimular os 645 municípios que a gente tem no estado de São Paulo a bolarem o seu plano municipal, como São Paulo capital já fez, a pensarem e desenvolverem políticas que integrem as políticas olhando para a primeira infância, e isso facilita também o controle social. Então, quanto mais a gente tem uma transparência e acesso aos dados e evidências de como está sendo desenvolvida a política pública, mais a sociedade civil organizada, e a que não está organizada, mas que é um pai ou uma mãe, também pode se aproximar dessa política e garantir que ela seja executada com excelência. Uhum. Eu queria perguntar para as duas o seguinte: o que vocês viram no exterior, que vocês visitaram vários países, que pode servir como exemplo de política continuada? Porque a gente vê que as políticas assim mudam, às vezes do mesmo partido, a política é descontinuada. O que você pode fazer para que, uma vez estando na lei, fica mais fácil para acompanhar, vai ter o comitê de acompanhamento da primeira infância, né? Por exemplo, na área da saúde a gente tem as OS, né? Então a gente tem criticada por uns, elogiada por outros, né? Vocês pensam em fazer com que essa política tenha continuidade ao longo das décadas?
com parcerias com a organização civil? É o comitê que vai estar em cima? Como é que vocês vejam isso para as políticas não serem descontinuadas, Janaína? Então, aqui, a lei ela foi sancionada em 2017, né? Aqui o Marco Legal da Primeira Infância a gente sancionou um dia antes do Dia das Crianças do meu primeiro ano de mandato. E logo na sequência, já em janeiro de 2018, a gente instituiu esse comitê intersecretarial coordenado pela Secretaria de Governo. Eu represento o legislativo dentro desse governo, desse conselho, e o primeiro desafio que a gente conseguiu colocar de pé foi exatamente o ponto que a Marina trouxe, que é a reserva de recursos financeiros. Então, a gente conseguiu fazer uma reorganização, que inclusive está na lei, né, que você concentrar em uma única rúbrica orçamentária o investimento em primeira infância, que hoje São Paulo, pelo plano de metas definido, tem uma monta de 1,3 bi de recursos para se investir em primeira infância em diferentes áreas. Então, isso foi uma grande conquista da cidade de São Paulo e tem vários passos que a gente precisa avançar na implementação. Eu acho que tanto a legislação que a Marina colocou de pé agora aí na Assembleia, quanto a que a gente aprovou aqui no município de São Paulo, são duas grandes referências para qualquer pessoa, tanto no âmbito estadual e no âmbito municipal, de colocar de pé uma política pública do zero e que esteja alinhada com as inovações dos debates, né, seja neurológicos, de neurociência, seja do debate dos desafios. Eu vou trazer uma questão que, se não tivéssemos a lei de primeira infância, que a cidade de São Paulo teria um conflito, né? A gente percebeu quanto que uma área está ligada à outra quando se fala de criança. As escolas fecharam. Por conta da pandemia, a gente teve escolas por mais de 200 dias fechadas. Então, a gente viveu um drama, a cidade de São Paulo e todas as cidades que tiveram as portas fechadas. O que a gente está vendo acontecer? Né? Crianças com surtos psiquiátricos. Por quê? Porque a mãe não tinha com quem deixar o filho e deixava o filho amarrado, ou no pé da cama, ou no pé da mesa, e essa criança ficava amarrada por 10 horas, porque a mãe ia lá, trabalhava suas 6, 7, 8 horas. Muitas vezes alguém da família chegava um pouco antes, mas essa criança, no mínimo, ficou amarrada por 10 horas, por 200 dias, no mínimo. Como que será o sistema psicológico dessa criança se encontra? O sistema nervoso dela, totalmente abalado, totalmente impactado. E se você não tem uma política de primeira infância que preparou, então a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, ela abraçou esse desafio junto com a Fundação Bernardo Bandir e lá atrás, em 2017, preparou, capacitou diferentes secretarias, porque o Marco Legal da Primeira Infância ele envolve 10 secretarias diferentes, então, principalmente as 3 secretarias maiores, e a gente começou então uma capacitação. Então, hoje, existe um diálogo entre Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde e Secretaria Social. Existem programas que essas 3 secretarias executam conjuntamente. Então, por isso que é importante, quando a gente tem políticas intersetoriais e multissetoriais, esse diálogo se torna comum, e quando o município se depara com um problema desse, é claro que é desafiador, claro que é muito difícil, a gente é uma situação nova para todos nós, mas a cidade de São Paulo está pronta para dar um suporte para essas crianças. Então, é esse o nosso compromisso, consolidar uma política pública que ampare as nossas crianças nas suas mais múltiplas realidades. É esse o nosso compromisso. Então, o que a gente tem que fazer? Quando você capacita o servidor público, o político sai.
mas o servidor fica. Né? Então, é importante quando você qualifica a rede, quando você qualifica a máquina, quando você estabelece vínculos entre as diferentes secretarias. Porque com isso, independente de quem esteja lá na cadeira maior, existe já uma rotina de diálogo entre esses servidores no intuito de proteger as nossas crianças. Muito bem, programa Ideias e Debates está falando sobre a primeira infância. A vereadora Janaína Lima, que é autora da Política para a Primeira Infância na cidade de São Paulo, e a Marina Bragante vai falar agora com a gente. Ela está representando a deputada estadual Marina Elô, da Rede, que aprovou recentemente um projeto de lei sobre a primeira infância. Fique à vontade, você ia falar alguma coisa, Marina? Desculpa, Jeremias, eu sou assim, Imagina, meio... Eu vou no calor do momento da conversa. É bom, eu também gosto. Não, é que acho que a Janaína trouxe no final da fala dela uma coisa importante, que é como é que a gente forma e capacita os servidores para esse olhar do que é importante no desenvolvimento integral da primeira infância. Mas acho que tem uma outra concepção que para mim é fundamental, que é quanto mais a política é executada e de fato responde ao anseio da sociedade, mais a sociedade se apropria dessa política. Aí é mais difícil. Sim. Então, se a gente garante uma política que faz sentido, que encontra a necessidade, que responde com a agilidade que a primeira infância pede, e tem claro qual é o orçamento, como é que isso é construído, envolve os pais, a família, os responsáveis na construção, na avaliação dessa política, mais a gente tem uma sociedade que entende como funciona a prefeitura, quem que organiza a UBS, como é que a creche consegue ou não recurso e determina para onde vai. Então, a gente tem mais participação social, portanto, a gente tem uma política melhor desenvolvida para a realidade local e é mais difícil de um governo ou de alguém que está sentado na cadeira de prefeita ou prefeito mudar sem nenhuma explicação. Então, e acho que isso é fundamental para um país como o nosso, onde por muitos anos o que a gente entendeu foi conquistamos a democracia, alguém vai cuidar dela. E não é, né? Conquistamos a democracia e ela depende de todos nós, muito próximos, para que de fato ela seja executada na forma como a democracia deve ser, mas que ela esteja próximo da nossa realidade e responda às nossas demandas como cidadãs e cidadãos. E acho que esse é um grande diferencial. E um grande desafio, porque vocês conquistaram até aqui um desafio muito grande, né? Vocês fincaram a bandeira e falaram, agora tem uma legislação. Só que o plano está no papel e daqui para frente vai ter que acompanhar. Ô, Marina Bragante, ainda com você, eu queria saber o seguinte, o plano, então, o projeto de lei de autoria da deputada Marina Elô, da Rede, foi aprovado recentemente. Coincidentemente, foi quando aprovado no município, era o então prefeito João Dória, agora vai ser como governador. Quais são os próximos passos? E também queria saber se o Estado pode ajudar municípios a terem os seus planos municipais, se vai ter esse papel também o Estado de São Paulo, como no nível estadual. Bom, os próximos passos a gente está esperando ele ir para a sanção do governador, e daí convido a todo mundo que se preocupa com a primeira infância a se comunicar com o governador falando que é importante a sanção desse projeto, porque, de fato, esse é o primeiro grande passo do projeto, ele vai ser sancionado. A gente entende que, como o governador João Dória já é sensível à primeira infância, porque passou por essa experiência junto da Janaína no município de São Paulo e pôde viver o retorno disso, né, de uma política da primeira infância bem executada, entendemos que não haverá maiores óbices para a sanção do projeto de lei da Marina Elô. A partir daí, o governo estadual vai ter que organizar esse plano, e é uma construção de um plano que não é fácil, não é rápida, e ela exige, acho que a primeira coisa, quando você fez a primeira pergunta para a Janaína, você falou do diagnóstico que eles fizeram do município, né? Esse é o primeiro passo para construir um plano de políticas públicas, é levantar quais são os dados que a gente tem dos municípios, dos 645 municípios, e como é que a gente orienta esses municípios para que eles possam desenvolver os seus planos municipais. Quais são os programas que o Estado já executa e que trabalham com a primeira infância? Como é que eles estão sendo desenvolvidos? Tem como melhorar? Será que a gente precisa de mais informação sobre eles para rever e reorganizar a política pública estadual? Então, acho que tem um exercício aí do governo de se organizar entre as diversas secretarias
para pensar a primeira infância e planejar como é que vai ser o orçamento, como é que vai ser a execução, onde o comitê, quem vai fazer parte do comitê, que vai acompanhar isso, como é que a gente vai organizar o plano, daí executa o plano, né, constrói um plano, compartilha com todo mundo para ter uma sociedade que se aproxima desse plano e pode, portanto, acompanhar a execução dele, e daí entra na relação com os municípios. E isso, cada secretaria faz de uma forma diferente, né? Eu fui secretária estadual adjunta de desenvolvimento social. E a gente tem, então, 26 diretorias regionais espalhadas pelo estado, para junto, elas ficam próximas de um grupo de municípios e elas ajudam e orientam os municípios à execução das diversas políticas na área da assistência social. Essa é uma forma que o governo do estado tem de se aproximar dos municípios e trazer a discussão do plano municipal. O mesmo acontece com as diretorias de educação, o mesmo acontece com as diretorias de saúde, enfim. No estado é mais complexo, porque é muito maior, né? Ainda que o município de São Paulo seja gigantesco, o estado tem 645 com muita diversidade entre eles de acesso à política e de acesso ao orçamento. Então, tem um desafio de criar o plano e ir acompanhando, que acho que esse é o processo que o legislativo tem que fazer, né? Como é que a gente fiscaliza a execução do plano que o executivo se propôs a fazer, e daí fiscaliza muito no processo de construção coletiva e não de lacração, né? Vou lá fazer, lacrar, tal, porque acho que tem um compromisso do mandato da Janaína, do mandato da Marina e do mandato de outras tantas deputadas, vereadoras e deputados e vereadores, de fato, em investir para que a pauta seja trabalhada da melhor forma possível e que garanta uma melhoria na qualidade de vida dos cidadãos e cidadãs. Então, acho que esses são os passos. E posso fazer um convite, porque se alguém se interessar por esse tema e quiser acompanhar os passos junto com o mandato da deputada Marina Elô e estar próximo de como vai ser construído no governo do Estado, é só entrar em contato com a gente. A gente tem um grupo de WhatsApp exclusivo para falar sobre a primeira infância, e é lá que a gente vai tratando os avanços da política estadual, mas também uma série de eventos para discutir sobre o tema, para se apropriar. Agora, quando a Janaína fala sobre a abertura das escolas, a gente, felizmente, faz parte do grupo que é a favor de abrir as escolas, e entende que isso é absolutamente relevante para a vida das crianças, e, portanto, tem que ter um compromisso de toda a sociedade de reconhecer que as crianças sobreviverem e passarem por esse momento em que a gente está, a escola é fundamental. Então, a gente vai fazer um esforço na nossa vida para garantir que a escola aconteça. E daí a Marina também tem feito muito esse debate, trazendo estudos que mostram que a escola não como chama? Não faz o spread, né? Não alastra o contato com caramba. Não, como fala, gente? Não espalha a Covid, além de outras coisas que já estão abertas na nossa sociedade há muito tempo. Então, acho que é isso. Quando você se apaixona pelo tema, você vai vendo que o tema é absolutamente complexo e multifacetado. E a gente está tentando dar conta de diversas facetas que a primeira infância traz no mandato. Não, a gente consegue se apaixonar. E o trabalho que a vereadora fez aqui, ó, do Plano pela Primeira Infância, se você colocar Plano pela Primeira Infância no Google, você já vai abrir um PDF que é muito legal. E eu nem vou mostrar no que aconteceu agora, mas olha, é muito interessante, né, Janaína? Porque vocês pesquisaram, como diz o Marco Legal para fazer, com as próprias crianças. Mas como é que eu vou ouvir uma criança do nascimento aos 6 anos? Mas tem aqui, olha, o Henry, de 3 anos, tem uma fotinha aqui do balanço. O que vocês perguntaram, o que eu não gosto e o que eu gosto? Não gosto. Balanço quebrado. Aí, embaixo, não balança. Né? Aí o balanço quebrado. Gosto. Parquinho todo bonitinho, né? E assim vocês foram ouvindo muitas crianças, é sensacional, porque as crianças têm que falar realmente. Eu queria, Janaína, que você falasse o seguinte, pode ficar à vontade para dissertar o que você quiser, mas assim, a pandemia, como vocês já trouxeram, não só para os adultos, trouxe uma problemática muito grande, né? Eu conheço crianças que estavam começando a ler, já hoje com 5 anos, eles já, né, sabe? Aí veio a pandemia, parou tudo, o pai não consegue, aí recebe o material didático, a mãe tem outro filho, não consegue. Aí, qual a importância da creche nesse cenário e se o plano trouxe alguma novidade nesse sentido, Janaína?
Nesse sentido, propriamente dito, não, porque a lei e o plano, eles nasceram muito antes dessa situação de pandemia. Felizmente, porque nesse contexto, nesse momento, a nossa política pública está estruturada e tem condições com mais seguranças do que municípios que não têm uma política pública, como a cidade de São Paulo. Então, por exemplo, o plano pela primeira infância, ele foi todo desenvolvido para focar nas 10 regiões mais vulneráveis da cidade de São Paulo. Então, vários indicadores já foram transformados, né, a partir dos olhos das crianças. Isso que é uma coisa muito importante, o respeito, né, às crianças. Então, acho que as pessoas chegam e falam, não, eu sei o que é bom para as crianças. Não, vocês irão se surpreender se vocês derem voz e perguntar o que você acha bom para você, criança. Então, foi isso que o plano pela primeira infância fez, deu voz a essas crianças. E como aqui a Marina trouxe, né, eu queria fazer um registro, né, que o então prefeito, hoje governador João Dória, foi uma pessoa que apoiou a todo momento, né, o plano pela primeira infância, a sanção do marco legal da primeira infância. Inclusive, essa é a única lei no Brasil apoiada por um prêmio Nobel. James Heckman veio para São Paulo, tirou foto, fez vídeo comigo, me deu todo o apoio, e essa lei, que foi a tese ganhadora do seu prêmio Nobel, em que provou que o maior retorno de investimento público é investir em primeira infância, ele veio para aqui e ajudou nessa força, porque afinal de contas não é todo dia que a gente tem um reforço desse de um prêmio Nobel está garantindo isso. E além da gente ter feito toda uma campanha trazendo a Boston Basics, que é uma campanha que transformou Boston, a cidade amiga da criança, nós trouxemos para São Paulo, revolucionando no diálogo de conscientização, mostrando que qualquer pessoa pode fazer com que a criança se desenvolva integralmente, com passos simples, como abraçá-la, como apontar e explicar o que ela está vendo, ler um livro. Tudo são coisas muito simples e que você pode ajudar a ressignificar a história e o desenvolvimento de uma criança. E quando a gente fala do Covid, do enfrentamento do Covid, é importante, a Marina começou a trazer isso, é importante a gente falar a transmissão das crianças, a taxa de transmissão é muito baixa, tá? A taxa de transmissão é de 5%, somente 5% das crianças são suscetíveis a serem contaminadas pelo Covid, e desses 5%, somente 2% geralmente acontece em algum agravamento da situação. Então, eu vou falar, não é 2% de 100%, não. É 2% dos 5% que estão ali na taxa de transmissão. Então, assim, é muito baixo. Até os 19 anos, essa taxa, entre crianças e adolescentes, a taxa de transmissão é muito baixa. Então, não faz sentido. No sentido, quando você olha, que a escola é um ponto de apoio muito importante para as famílias. É lá que você pode desenvolver uma série de atividades. E é por isso que, desde julho do ano passado, nós nos reunimos com vários especialistas da USP, do Einstein, do Sírio-Libanês e tantos outros representantes para conscientizar a importância da retomada da educação. Então, nós fizemos um protocolo de reabertura, criando conceitos básicos de como fazer, desde a troca de fraldas de um bebê até você retomar as aulas, como que deve funcionar os intervalos, né, os famosos recreios. Então, como é que a gente pode estar fazendo todo esse processo com segurança, tá? Primando pela saúde e pelo desenvolvimento das nossas crianças. Isso é o principal. E é óbvio que quando a gente fala de envolver, de trazer a sociedade, quanto mais você envolve, é importante,
Mas num momento em que a gente tem, ocupando a cadeira máxima desse país, uma pessoa que desconsidera totalmente a opinião da sociedade, a gente vê a importância de um servidor público preparado e que ele tem condições de, independente do governante que estiver sentado, de assumir a responsabilidade e a continuidade de uma política pública. Então, é por isso que o meu mandato investe tanto em dar apoio e conscientizar, sim, a sociedade, mas capacitar e preparar para os desafios futuros os servidores que estão dando a cara a tapa e que estão lá para mudar, ajudar a mudar a realidade da cidade. Muito bem. A gente está caminhando para o final aqui, quando o papo é bom, passa rápido, a gente tem só 10 minutinhos. Eu ainda queria falar com vocês sobre metas, se vocês têm aí, quanto é o período, né? Me parece que até 2030, alguma coisa que é estabelecido, pelo menos no plano de São Paulo. Temos a questão da assistência social, unidades prisionais, né? E participação, mais envolvimento dos pais. Queria, se der tempo, falar sobre tudo isso, mas começando pelas metas, Marina. O plano ele estabelece metas, tem um período também para ele ser acompanhado? Então, na verdade, Guilherme, acho que a Janaína explicou um pouco como foi no município, é exatamente como deve acontecer no Estado. Assim. O legislativo propõe a lei e executa, né? Então, ele pega o que a gente chama de política estadual pela primeira infância, organiza junto com seus servidores, com a sociedade civil e constrói um plano. Então, no Estado de São Paulo, a gente não tem um plano executado ainda, não tem um plano montado e proposto, porque ainda depende da sanção do governador João Dória e daí da execução de como a gente vai construir esse plano ao longo aí do próximo ano, provavelmente. Então, no Estado, a gente não tem, deve ser sancionado, se tudo der certo e for sancionado, nos próximos 10, 15 dias. Próximo um mês, acho que isso já tem claro, e daí, com certeza, o mandato da Marina vai acompanhar, fiscalizando a formação e formulação desse plano, desde o diagnóstico até a clareza de quais são os objetivos, a meta, qual é o cronograma e qual é o orçamento que vai ser destinado para isso. Muito legal. Bom, se você se interessou no âmbito do Estado, você pode entrar no site al.sp.gov.br ou você coloca lá no buscador Marina Elou, né? Você vai na página, o e-mail é mandato@marinaelou.com.br. Eu não sei se tem mais algum contato que você queira passar, né? Porque vocês falaram que tem grupo de WhatsApp, tem a frente parlamentar na Assembleia Legislativa também, encampada pela deputada Marina Elou, da Rede. Então, são muitas frentes de trabalho. Quem se interessa, educador, pais. Aliás, falando sobre pais, Marina, eu estava lendo que o projeto também prevê uma aproximação dos pais. Tem alguma coisa assim de mais concreto que vocês acham que no futuro? A pandemia aproximou muito pais e professores da escola, mudou um pouco a cara disso, né? Como é que os pais podem participar mais ativamente desse processo? Nossa, acho que tem muitas formas dos pais participarem, né? De acompanhar a educação dos seus filhos mais próximo. E isso depende também de uma disponibilidade dos pais, porque se a gente trabalha no mesmo tempo, a gente precisa fazer um malabarismo para conseguir participar. Mas a gente tem clareza de que quanto mais a comunidade da escola está próxima da escola, melhor é o desempenho escolar da criança e dos servidores dessa escola. A outra coisa que é fundamental é, no Sistema Único de Assistência Social, a gente tem programas para as famílias, né? O Programa de Atenção Integral à Família, que é o PAIF, ele também prevê a participação dos pais e das crianças em discussões para debater como é que a gente faz isso. Quando a Janaína traz que são ações simples e fáceis de fazer, é isso. Muitas vezes a gente imagina, nossa, mas isso é muito complexo, exige muito recurso. E não é verdade. Os diversos estudos comprovam que estar próximo da criança, olhar para ela, contar para ela o que você está fazendo na sua linguagem. Tipo, agora a gente vai escovar os dentes, vamos pegar a pasta, faz aqui, por que isso é importante? Isso já ajuda a ampliar muito o vocabulário dessa criança, isso já cria relação de segurança com esse adulto responsável. E a gente tem no nosso país um programa nacional importante, que é o Criança Feliz. Se tudo der certo, esse governo federal não vai destruir mais ainda do que ele já está destruindo das políticas do nosso país, e acho que isso é importante ter claro. Mas o Criança Feliz está espalhado no país inteiro,
E ele traz esse olhar que eu e a Janaína batemos aqui em todas as nossas respostas, assim, de que é possível fazer em todos os municípios, do mais vulnerável ao município mais rico do nosso estado, é possível criar um olhar específico para garantir o desenvolvimento integral das nossas crianças e acolher essas famílias, porque não adianta a gente achar que a mãe é responsável por garantir esse desenvolvimento que a gente espera. Não é a mãe, é a mãe, é o pai, é a família estendida, é a sociedade inteira, é a escola, é a equipe da escola. Então, tem uma construção de cultura para o olhar dessa política pública que é fundamental. E quanto mais próximos e mais esclarecidos os pais ou responsáveis, ou os adultos responsáveis estiverem dessa compreensão, com certeza melhores serão os resultados para todo mundo. E vou fazer só um adendo, você falou do e-mail do mandato, mas queria só falar como se escreve Elou, porque é mandato@marinelou, e Elou é HELOU.com.br. Facinho para você não errar. Vereadora, a gente está aí caminhando para o final, então o projeto é muito abrangente, fala de meio ambiente, ele vai ser acompanhado aos poucos. Mas uma coisa que me chamou a atenção é a questão no sistema presidiário. A gente já viu reportagens aí vendo que as mulheres que estão presas, elas não são visitadas e os filhos delas acabam perpetuando esse ciclo de pobreza e marginalidade, né? Então, o que o projeto prevê sobre presidiários e filhos de presidiárias? Eu acho que ela está com um probleminha isso? no... Ah, pois Não, não. Como essa questão, né, do sistema penitenciário ser uma política de competência estadual, obviamente que a gente tem como, sim, ajudar e tem interesse de desenvolver políticas que atendam, né, essas crianças. No entanto, depende de uma concordância do secretário, porque aí já foge do âmbito do município para ser uma política entre município e estado. Então, acho que a política aprovada, né, da Marina Elô pode abrir um caminho gigante para que a gente possa ter uma maternidade, vamos dizer assim, mais responsável, mais humana, em torno do sistema prisional. Então, eu acho que a gente tem um grande caminho, a gente precisa levar geração de renda, geração de trabalho, de desenvolvimento, de acolhimento, porque não adianta a gente achar, né, que esse problema é um problema do Estado, porque uma hora ele bate no seu vidro do seu carro e fala, desce. Aí as pessoas começam a se dar conta de que esses problemas sociais é uma responsabilidade de todos nós. Então, quando a gente pensa numa política pública que realmente se ressignifica a vida dessa criança, que independente do contexto que ela nasceu, ela merece todas as oportunidades, a gente começa então a dizer, olha, a gente partiu desse princípio e a gente está indo para um outro patamar. Então, eu acho que é isso que a política de primeira infância faz. Ela garante novos horizontes para essas crianças, ela garante novos horizontes para qualquer criança. Isso que a gente tem que falar. Eu gosto muito de uma frase de Milton Friedman, né? Que ele traz, quando ele explica, por exemplo, a política de voucher, ele sempre fala, né? Que não importa da onde que a pessoa vê, ela tem que ter o mesmo ponto de partida. E é isso que não acontece muitas vezes. Então, a gente tem que garantir que as nossas crianças tenham o mesmo ponto de partida, independente de onde elas nasçam. Então, é isso que a política de primeira infância vem garantir para a cidade de São Paulo, que as nossas crianças sejam autoras de suas histórias, que a gente tenha uma cidade de São Paulo que verdadeiramente dê condições para que as pessoas sejam protagonistas de suas vidas. Esse é o meu objetivo de vida e eu acho que é isso que a política de primeira infância tem feito na cidade de São Paulo e isso para muito nos orgulhar. Eu quero aqui deixar registrado aqui todas as minhas redes sociais. Se você é um apaixonado pelo tema, mora na cidade de São Paulo, não deixe, tá, de ir lá, janaínalima.oficial, o meu Instagram, e o meu Facebook, Janaína Lima Oficial, tudo junto. Então, eu quero muito receber a sua opinião. A gente tem
um GT de trabalho, a gente já conseguiu avançar muito, e eu acho que o próximo passo da política de primeira infância na cidade de São Paulo é você que está faltando lá, então eu estou te esperando, você ir lá, me mandar sua mensagem, vir participar do nosso GT e fazer parte dessa mudança aqui da cidade de São Paulo. Muito bem, o programa Ideias e Debate chegou ao fim. Vereadora, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, querido. Foi um grande prazer participar ao lado aqui da Marina. Foi uma tarde de muitos aprendizados. E se você quiser saber mais no âmbito municipal, a vereadora já falou, no âmbito estadual, você pode, além do site da Assembleia que a gente já deu, tem o marinelô.com.br, marinelô com H, /primeira infância. Ou coloca no Google aí, Marinelô, primeira infância, você vai lá e ela explica tudo aqui, olha, por que investir na pauta, né? Metade do potencial de inteligência de uma pessoa desenvolvida por volta de 4 anos de idade, programa de desenvolvimento infantil da primeira infância, mesmo nível básico, reduz a mortalidade infantil. Então, eles vão explicando todo o projeto. Se quiser participar, não é, Marina? Já deixando aqui você com as considerações finais e te agradecendo bastante, você que pôde representar aí o gabinete da deputada Marina Elo. Pois não. Acho que o nosso mandato, assim como o da Janaína, é muito aberto para a participação social, estimula e sabe qual é o ganho que a gente tem quanto mais a população estiver perto da gente. Então, também deixo esse convite, né, para que você procure o mandato da Marina, venha conhecer a gente, venha trazer as suas ideias, venha contar para a gente o que acontece no seu município, como é que a gente pode, aqui da Assembleia Legislativa, participar e aprimorar a discussão da primeira infância no seu município. É um prazer estar aqui. A Janaína é uma amiga de muito tempo. A gente teve aí agora na campanha para vereadora próxima, falando do mesmo tema, então estava com saudades, foi ótimo te ver. E muito obrigada, Jeremias, por poder participar. Assim. Acho que esse tema, para mim, ele é apaixonante, não só pelo impacto significativo que ele tem na vida de todas as nossas crianças e todas as famílias dessas crianças, mas também porque ele propõe um olhar diferente para como o nosso poder público está organizado. E para mim isso é muito importante, porque ele vai além da primeira infância, mas ajuda a gente a se organizar em torno de metas, objetivos, pensar orçamento, trazer cronograma. Isso é mudança cultural, né? Que não acontece de hoje para amanhã, mas acontece durante a vida de todas essas crianças. Então, por aí no nosso estado. Obrigada. Muito bem, muito obrigado a vocês duas que falam com conhecimento de causa. A vereadora é mãe de uma criança, acho que de 4 ou 5 anos, né, vereadora? 4 anos e meio. Tem a idade do mandato, viu? Minha primeira eleição, eu estava grávida de 9 meses, ele nasceu no meio da campanha, foi uma aventura. Já está saindo da primeira infância. Agora, a Marina Bragante também, não sei se pode contar, já cantando, já contando. Hoje, na gravação, que a gente está aqui no meados de fevereiro, ela tem 3 gêmeos que fazem aniversário hoje. Então, meus parabéns. E olha, dá serviço aí para eles, tá? Procura elas aí, dá serviço para elas, porque elas estão precisando, viu, gente? É isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês. E a vocês que nos acompanham até agora, muito obrigado pela sua presença. A gente vai voltar nesse tema aí durante a nossa programação, é só você pedir. Até a nossa próxima edição.